Fundações públicas ou fundações privadas? Esse tema se tornou polêmico desde a Constituição Federal de 1988. Há dúvidas sobre a natureza jurídica dessas instituições. Até porque, desde o Decreto-Lei 200, o tema nunca chegou a ser bem definido em termos de jurisprudência. O Tribunal de Contas da União, apreciando a aplicação de recursos pela Fundação Banco do Brasil, decidiu que elas deveriam aplicar os princípios gerais da administração pública. A questão veio ao Supremo Tribunal Federal e, num voto brilhante do ministro Dias Toffoli, ficou decidido que as fundações, a Fundação Banco do Brasil especificamente, não precisam aplicar os preceitos da administração pública. Efetivamente, quando elas administram recursos públicos, elas têm o dever de prestar contas, tal como nós esclarecemos na nossa obra Tribunal de Contas do Brasil, em relação ao Sistema S. Se o Sistema S, Senai, Sebrae e outras instituições do sistema aplicam recursos públicos, têm o dever de prestar contas. É a regra inafastável do artigo 70 da Constituição Federal. No entanto, o que o ministro sinalizou no caso é que essa Fundação Banco do Brasil, quando aplica recursos próprios, recursos particulares, recursos não públicos, elas não têm obrigação de seguir as regras gerais da administração pública brasileira. O próprio Tribunal de Contas da União já havia afastado, em relação à Fundação Banco do Brasil, o dever de aplicar a lei de licitações. Agora, o Supremo Tribunal Federal decide que não estão sujeitas às regras gerais da administração pública. Conforme o tempo passa, as questões controvertidas no âmbito da administração pública vão pouco a pouco sendo definidas. Note que os tribunais de contas têm uma tendência a ampliar a sua própria competência e o judiciário vem limitando caso a caso quando o Tribunal de Contas pode impor obrigações a outros tipos de instituições e quando essas aplicam recursos que não são públicos. A decisão nós resumimos com a nossa equipe e você encontra na descrição deste vídeo para download. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e a nossa equipe está sempre disposta a servir a administração pública brasileira e aqueles que negociam com a administração pública brasileira com esclarecimentos importantes e atualizadíssimos. Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e compartilhando com seus amigos.